Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Passado alguns dias aí, né, desse recente caso que aconteceu aqui no TJ de Minas Gerais, um caso de absolvição de um indivíduo de 35 anos que estava mantendo relações sexuais com uma menina menor de 14 anos, eu resolvi fazer esse vídeo. Resolvi fazer esse vídeo para os meus seguidores, tá? Até mesmo porque grande parte dos meus seguidores não são formados em direito e recebem essas informações pela mídia. E a gente sabe, né, que muitas dessas informações não são assim fidedignas ao que aconteceu no caso, tá? Às vezes possuem alguma análise jurídica equivocada. Então meu vídeo é para tentar esclarecer um pouco dessa situação, juridicamente falando, tá? Para os meus seguidores aqui, né? Para os meus alunos, enfim. E, logicamente, a gente vai tentar delimitar essa análise tão somente jurídica, sem fazer juízo de valor, para que a gente possa tomar noção do que envolvia esse caso, tá? De acordo com o direito. Pessoal, primeiramente, nós temos que analisar qual que é esse crime de estupro de vulnerável que o pessoal está falando aí, que o indivíduo foi condenado e depois ele foi absolvido pelo desembargador. Senhores, esse crime de estupro de vulnerável, ele está previsto. Eu trouxe aqui para a gente fazer uma análise bem tranquila, tá? Bem didática. Esse crime está previsto no nosso artigo 217-A do Código Penal. Minha preocupação aqui é tentar passar uma linguagem muito simples, tá, gente? E esse crime veio no ano de 2009, tá? E olha só o que fala o artigo. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Percebe-se que o legislador, quando da criação desse crime, ele enfatizou que para a configuração do estupro bastaria tão somente o ato libidinoso ou a conjunção carnal. Ele não incluiu nenhuma outra elementar necessária para a configuração do crime. Por que eu estou falando isso? Vamos fazer a análise em conjunto do crime de estupro, tá? Crime de estupro. Olha aqui, gente. Está no 213. Para a configuração do estupro, pessoal, é necessário a gente encontrar um constrangimento à pessoa. De qual forma que esse constrangimento pode ser praticado? Mediante violência ou grave ameaça. Então, para a configuração do crime de estupro, eu tenho que ter a conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, mas, além disso, essa conjunção carnal e esse outro ato libidinoso não pode ser consentido pela vítima e ainda deve vir acompanhado de uma violência ou de uma grave ameaça. Tá? Já em relação à vítima menor de 14 anos, e aqui eu digo vítima sem indicação de sexo, tá? O crime de estupro de vulnerável, o crime de estupro pode ser cometido em face de uma vítima homem ou uma vítima mulher. Então, em relação a menor de 14 anos, não é necessária a prática de uma violência para a condição carnal ou a prática de uma grave ameaça para a condição carnal. Beleza? Aí, no ano de 2018, logicamente, pessoal, que quando vem uma lei nova, a reboque vem um monte de interpretação dessa lei. Não é uma coisa muito simples, né? Isso a gente tem que concordar com isso, tá? Veio um monte de decisões, de interpretações desse artigo, e a lei precisou de esclarecer um ponto que já vinha sido discutida e pacificada em nível de uma súmula, que eu vou falar para vocês. Olha só, o parágrafo 5º fala o seguinte. Esse parágrafo 5º, pessoal, ele foi incluído no ano de 2018. Olha só o que o legislador agora esclarece. As penas previstas no caput, quando a gente fala, caput é a cabeça do artigo, é isso aqui, ó. E nos parágrafos 1º, 3º e 4º, eu tirei aqui porque acho que não faz parte da nossa análise agora. Quais são essas penas? Reclusão de 10 a 18 anos. É uma pena robusta, uma pena bem robusta. Então, essas penas aplicam-se independentemente do, aí vem, consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações anteriormente ao crime. Por que o legislador teve que enfatizar isso aqui por meio de lei? Porque ocorreram decisões
em que os juízes absolveram, ou os juízes ou os tribunais de segunda instância ou os tribunais superiores, né, estavam absolvendo indivíduos que praticavam conjunção carnal com uma vítima menor de 14 anos, pela justificativa de que a vítima tinha consentido aquele ato, ou que a vítima ela já tinha uma vivência sexual anterior, tá? Então, desde 2009 para cá, houveram muitas decisões, até contraditórias entre si. E a lei e a jurisprudência, que é a análise dos casos pelos tribunais superiores e também pelos tribunais de segunda instância, eles visam, pessoal, o que os tribunais fazem? Visam tentar unificar os entendimentos para evitar o quê? Decisões contraditórias e, via de consequência, injustiça. E, via de consequência, falta de segurança jurídica. Tá? Então, os tribunais, eles começaram a analisar e receber essas decisões contraditórias e decidiram também editar uma súmula. Deixa eu só tirar uma coisa aqui. Então, no âmbito do STJ, pessoal, nós temos uma súmula, que é a súmula 593, que foi editada até antes mesmo do ano de 2018, tá? Que foi o ano em que eles incluíram esse parágrafo 5º ao artigo 207A. E a súmula diz o seguinte: o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, e aí vem, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência anterior, sexual anterior, e aí vem aqui uma novidade, né? Ou existência de relacionamento amoroso com a gente. Então, o que aconteceu? O STJ, ele pegou alguns casos e decidiu unificar um entendimento. Olha, o STJ entende assim, olha, estão havendo ali várias decisões conflitantes, isso gera insegurança jurídica, isso gera injustiça, porque em um caso, de acordo com o entendimento do juiz, um indivíduo estava sendo absolvido e outro estava sendo condenado. O STJ veio e editou essa súmula, tá? Veio e editou essa súmula 593. Aí veio o legislador, acrescentou esse parágrafo 5º, que eu já disse, que eu já li para vocês, no artigo 217, praticamente repetindo o teor ali da súmula 593. Só que, pessoal, cada caso, quando a gente analisa o caso, seja na fase da investigação, seja na fase do processo, cada caso demanda de uma análise específica. Não é tão simples a gente fazer esse trabalho de subsunção, que é pegar o fato e adequar ele à lei. Não é tão simples. Porque cada caso tem sua peculiaridade. E essas peculiaridades, se a gente colocar dentro de uma forma rígida, acaba gerando injustiça. Eu vou começar com um exemplo, tá? Que eu peguei um caso assim. Imaginem um caso de um indivíduo de 17 anos, um menino de 17 anos, um adolescente de 17 anos que mantém um relacionamento amoroso com uma criança de 12. Na verdade, não é criança, porque 12 já é adolescente. Com uma menina de 12 anos, uma adolescente de 12 anos. Ele mantém um relacionamento amoroso, começa a namorar, a acessar a casa da namorada, começa a ter um certo convívio com a família. Ele completa 18 anos e, nesse meio tempo, eles começam a ter relação sexual. E depois eles tiveram um desentendimento familiar, seja o menino com a sogra, o namorado com a sogra, e a sogra vai e denuncia ele para a polícia falando: olha, o namorado da minha filha que fez 18 anos tem relação sexual com ela e ela ainda não completou 14 anos. Ele cometeu o crime de estupro de vulnerável. Pensem nessa situação. Se a gente pegar o fato e tentar adequá-lo à lei, a gente consegue enquadrar ele lá no estupro de vulnerável. Por quê? Ele tem 18 anos, ele é um imputável,
que teve relação sexual com uma menor de 14 anos. Fato. Resolvido. Por quê? Eu não preciso de ter o consentimento dela. O relacionamento amoroso também não tem nenhuma consequência. Se a gente adequar, já vai ser o crime. Beleza? Vamos ter esse crime. Agora pensem no caso de um homem de 49 anos que tem uma relação sexual com uma menina de 13. Vocês estão percebendo? Ambos os casos, os dois, se enquadram no artigo. Mas vocês acham, eu estou fazendo uma análise que eu penso dessa forma, que a punição desse senhor de 49 anos deve ser a mesma que a punição desse jovem adulto de 18 anos? É isso que eu levo para análise, tá? Então, pessoal, considerando que cada caso concreto tem uma vida e deve ser analisada especificamente, de acordo com essas peculiaridades, o que o STJ começou a fazer? Olha, em determinadas situações, eu não preciso de atender ao enunciado dessa súmula. Primeiro, antes de falar disso, eu quero falar um ponto processual para vocês. Gente, quando um tribunal superior edita uma súmula, essa súmula ela deve ser observada pelos juízes e tribunais. É para ter uma uniformidade de julgamento. Tá? Para ser uniforme. Olha, se acontecer fatos nesse sentido, a ideia é de haver, no caso aqui, a configuração do crime. Tá? Então, quando se edita uma súmula ou alguma outra decisão que tenha um caráter vinculante, que torna-se um precedente, ele deve ser de observância pelos juízes e tribunais. Mas existe um instituto, pessoal, que está previsto lá no Código de Processo Civil e que é aplicado subsidiariamente ao processo penal, que prevê uma possibilidade dos juízes não aplicarem um determinado entendimento de uma súmula, considerando que as peculiaridades do caso concreto, aquilo que eu falei para vocês, eu dei 2 casos. A peculiaridade do senhor do indivíduo de 49 anos é completamente diferente, as peculiaridades são diferentes daquele caso daquele jovem adulto de 18. Então, se as peculiaridades do caso forem distintas das razões fáticas que ensejaram a edição da súmula, por quê? A súmula, ela pega por base alguns casos e ela vai pegar ali os fatos vinculados àqueles casos. Então, para a edição dessa súmula, por exemplo, eles pegaram casos que a vítima consentiu, teve um consentimento, né, que a gente, né, uma menor de 14 anos, será que o consentimento dela é válido? Né? Complicado. Então, eles pegaram casos em que a vítima consentiu para a prática do ato sexual. Eles pegaram casos em que a vítima tinha uma experiência sexual, tinha uma vivência sexual anterior à prática dos fatos. Eles pegaram alguns casos em que a vítima e o autor possuíam relacionamento amoroso. Então, essas circunstâncias fáticas foram as analisadas quando eles editaram a súmula. Eles pegaram essas análises para fazer a súmula 593. E aí, esse instituto, voltando, previsto lá no Código de Processo Civil, permite ao juiz não aplicar a súmula quando ele identifica que há uma distinção dos fatos no processo dele com os fatos que ensejaram a edição da súmula. Tá ok? Vocês estão acompanhando o raciocínio? É o que a mídia está falando aí, o distinguishing, tá? O distinguishing, do inglês distinguishing, né? O povo adora essas nomenclaturas. Então eu vou mostrar para vocês onde que esse instituto do distinguishing está previsto no nosso ordenamento jurídico. Ele está aqui no Código de Processo Civil, tá? Aqui no artigo 489, parágrafo 1º, inciso 6º.
a gente vai aplicar subsidiariamente isso ao processo penal. Isso não está previsto lá no Código de Processo, mas a gente pega emprestado, falando uma língua mais fácil. Olha só. Olha o que o artigo 489 exige quando de uma sentença, quando da elaboração de uma sentença. São elementos essenciais da sentença. Aí vem falando relatório, dispositivo e por aí vai. Parágrafo 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que. Então, pessoal, olha aqui, que deixar de seguir enunciado de súmula. Vamos ficar nesse caso aqui. Então, se eu pego um caso de estupro de vulnerável e não sigo aquela súmula 593, a minha sentença não será considerada fundamentada. Olha só, pelo Código de Processo Civil. Então tem um caso de estupro de vulnerável. Vamos pensar que eu sou juiz. Em que o indivíduo de 25 anos teve um caso e teve uma relação sexual com uma menina de 13. E eu vou absolver esse indivíduo dizendo que houve o consentimento da vítima e eles tinham um relacionamento amoroso. Pessoal, pelo Código de Processo Civil, é uma sentença não fundamentada, porque eu deixei de observar um enunciado de súmula. Ok? E também quando deixa de observar o enunciado, né, a jurisprudência ou precedente invocado pela parte. Mas aí ele abre uma exceção, que é o famoso distinguishing, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Então aqui é uma possibilidade que o juiz tem, o juiz quando dá sentença ou o desembargador quando do acórdão, de deixar de seguir um enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente. Quando? Quando ele demonstrar que há uma distinção no caso em julgamento. Ele fala, esse caso em julgamento é distinto dos casos que ensejaram a edição da súmula. Beleza? É o distinguishing. E isso veio acontecendo nesse caso de estupro de vulnerável. Tá? Alguns juízes, alguns desembargadores, até mesmo o STJ estavam absolvendo indivíduos que tiveram relações sexuais ou atos libidinosos. Conjunção carnal. Conjunção carnal é o quê? Pênis, vagina. Ato libidinoso é qualquer outro ato assim, de cunho sexual assim, diferente de pênis, vagina, tá? Ato libidinoso. Um sexo anal, por exemplo. Um sexo oral, por exemplo. Eles estavam absolvendo, fundamentando no distinguishing. Olha, os fatos aqui são distintos dos fatos que ensejaram a edição da súmula. Eu vou trazer um caso aqui para os senhores do STJ. Eu trouxe esse caso aqui, ó, julgado pela 5ª turma do STJ, julgado em 2/9/2025. A aplicação, vou fazer leitura. A aplicação da técnica do distinguishing é legítima quando há distinção fática relevante entre o caso sobre exame e o paradigma, especialmente se ausentes os elementos centrais da ratio decidente, a razão que foi de decidir do tema 919, que foi o tema que deu ensejo ao enunciado da súmula. Então, é legítima o distinguishing. É legítima quando há uma distinção fática relevante entre o caso sobre exame, o processo analisado e o paradigma. O paradigma é o caso utilizado para o tema 919 e a súmula que deu ensejo à súmula. E vamos ver o que os ministros entenderam que são fatos distintos. No caso, verifica-se que a relação sexual foi consentida. Aqui, para mim, não há distinção nenhuma do que está no enunciado da súmula. Sem qualquer forma de coação ou violência. A vítima revelou sua idade ao réu desde o início.
houve autorização dos pais para a convivência e nasceu uma filha do relacionamento. Aí entrou aqui, por exemplo, uma distinção para mim relevante. Perfeito. Então ele trouxe uma distinção fática. Aí entra na análise ali a questão da família, do núcleo familiar. Eles entenderam que após determinado tempo em que o indivíduo ficou submetido ao processo, colocá-lo numa prisão destrói um núcleo familiar e vai ser mais danoso do que a punição daquele indivíduo. Eles fazem uma ponderação, tá? Entre esses dois pontos e em tese que absolveu o indivíduo. Tá, pessoal? Não estou aqui fazendo julgamento, não, porque eu acho isso aqui muito importante também. Eu acho isso aqui uma análise, eu entendo, né, não concordando, mas eu entendo quem entende nesse sentido. Beleza? Então, pessoal, voltando aqui. Sempre houve entendimentos contrários, né? A aplicação da lei fria do estupro de vulnerável pela aplicação da técnica do distinguishing, tá? Distinguishing. Beleza? Quando eles encontram uma distinção fática ali do paradigma. Paradigma é o fato que ensejou ali, ou os fatos que ensejaram ali a edição daquela súmula. Beleza? E aí o que aconteceu aqui? A gente até para finalizar. O desembargador, ele considerou que a vítima mantinha com o réu uma relação análoga ao matrimônio, tá? Porque vivia junto. Isso não se discute, acho que eles estavam morando juntos, até no dia da prisão dele, ele estava inclusive com a mãe, fumando maconha, é um caso meio que bizarro. E também ele considerou que o relacionamento mantido entre o acusado e a menor não decorreu de ato de violência, coação, fraude ou constrangimento, mas sim de vínculo afetivo consensual, com prévia aquiescência dos genitores da vítima e vivenciado aos olhos de todos. Esses foram os fatos, né, de forma bem resumida, que ele justificou a absolvição do indivíduo. Tá? Para mim, isso tudo é um absurdo, pelas circunstâncias, um homem de 35, uma menina de 13, salvo engano. No meu entendimento maior, isso aqui é meu, entendimento meu. Uma pessoa maior não pode ter relação sexual com um menor de 18, no meu entendimento, sim, moralmente falando. Mas a lei hoje pune quem tem relação sexual, independentemente do consentimento, com menor de 14. Tá? Então, esse foi o entendimento do desembargador, e houve toda essa repercussão jurídica, e ele, de forma monocrática, voltou atrás. Ele voltou atrás e condenou o indivíduo. A mãe, inclusive, no caso, ela havia sido condenada por omissão, por um crime de omissão imprópria, salvo engano, lá na primeira instância, e o desembargador absolveu os dois. Tá? Então, pessoal, o intuito aqui dessa minha pequena aula foi de explicar os fatos, a análise jurídica que envolvia esses fatos, tá? Que deu toda essa repercussão, tal, e até mesmo para vocês terem uma noção como que a análise desse crime ocorre hoje no mundo jurídico, tá? Eu acho que essa experiência que o Brasil viveu vai nortear muito os próximos entendimentos, tá? Por mais que os juízes tenham, né, independência, a repercussão da mídia é muito forte, tá? E eu vou passar a entender que a prática do distinguishing será reduzida a quase nenhuma situação, tá? De modo que eles vão fazer valer a aplicação aqui da súmula vinculante, até mesmo aqui, né, hoje, já com previsão legal, o parágrafo 5º do artigo 217A, que trata do estupro de vulnerável. Pessoal, espero, né, que eu tenha ajudado alguém aí, né, que tinha curiosidade para saber mais um pouco sobre esse caso. E
eu vou me comprometer aqui a fazer mais vídeos como esses, tá, pessoal? Comentando esses casos que estão acontecendo aí no Brasil, beleza? Grande abraço para quem gostou, um grande abraço, até lá, até o próximo vídeo, tchau!